Nunca fui um tipo de pessoa que acreditava em criaturas das trevas ou feras famintas por sangue, até aquele fatídico dia. Me chamo Fábio Morata. Hoje em dia tenho 27 anos. Contarei um caso que aconteceu comigo e minha família há exatos 10 anos atrás. Meu pai, Roberto Morata, era delegado da nossa cidade. Lembro-me que, apesar da correria, ele sempre fazia de tudo para estar presente. Minha mãe, Joana, era professora na escola em que eu estudava. Eu estava no último ano do ensino médio. E também tenho meu irmão, Felipe, que na época tinha apenas 12 anos. Eu era rebelde, gostava de festa e de curtir com as pessoas que eu chamava de amigo. Aquele típico jovem de 17 anos que só pensa em seu próprio nariz. Em uma quinta-feira que antecedia um feriado, meu pai disse na hora que estávamos jantando: "Meninos, eu e a mãe de vocês decidimos que amanhã iremos todos para uma pousada 60 quilômetros da cidade. Ficaremos lá até domingo. É uma pousada simples, mas é o que precisamos para restaurar a energia e escapar do alvoroço da cidade grande." Lembro-me de ter dito que não queria ficar em casa, dizendo que eu iria ficar bem sozinho. Porém, eles não deixaram e insistiram que eu fosse. No dia seguinte, minha mãe acordou eu e o meu irmão cedo. Mandou a gente ir se arrumar. Meu pai estava muito empolgado, arrumando as coisas apressadamente no carro. Alguns minutos depois, a gente foi. Lembro-me que cerca de 40 quilômetros vimos uma placa à direita que dizia: a 20 km, a pousada Paraíso da Mata. Entramos a uma estrada de terra batida e, enfim, chegamos no local desejado. Apesar que eu não queria ter ido, não pude negar que a pousada era muito bonita. Meu pai e minha mãe estavam maravilhados com a pousada. Apesar de simples, era muito bonita. Ao fundo tinha uma casa feita de madeira que parecia ser do dono do local. Na recepção, uma mulher nos atendeu e ao lado dela tinha uma mulher de idade, sentada em uma cadeira de fio, e ela observava tudo. Meu pai foi logo dizendo que tinha marcado uma reserva no local e que o nome dele era Roberto. A mulher educadamente respondeu: "Sim, eu lembro, o bloco de vocês é o 4", entregando a chave para meu pai. Na parte da tarde, a gente saiu para conhecer melhor o lugar. Tomamos banho de cachoeira, andamos em uma trilha perto de um cerrado e também conhecemos um senhor que parecia ser o jardineiro do local ou algo assim. Aproveitamos bastante aquele dia. À noite, o céu estava estrelado e sem lua. Com o som da cachoeira que tinha perto, achamos que seria difícil dormir, mas logo todos pegamos no sono. No dia seguinte, mal comemos o café da manhã e meu pai e minha mãe já estavam querendo sair logo para explorar mais o local. Parecia 2 crianças. Quando estávamos saindo, vimos que um carro vinha chegando lá, para também se hospedar. Mais tarde, conhecemos as pessoas que tinham chegado. Era um casal que tinha acabado de se noivar. Logo interagimos com eles e nem vimos o dia passar. A noite caiu e seria noite de uma enorme lua cheia. Às 9h30, a gente foi para a cama. Quando deu 11 horas, começamos a ouvir uivos muito alto.
que chegava a incomodar nossas tentativas falhas de dormir. Às 2 da madrugada, eu vi que meu pai se levantou e disse para minha mãe que tinha escutado barulho estranho do lado de fora. Quando meu pai fechou a boca, ouvimos passos de alguém que vinha caminhando e parou em frente à nossa porta. Do lado de dentro, a gente ouvia a respiração daquela coisa. Meu pai já foi logo pegando a arma dele, esperando que aquilo estava do outro lado pudesse derrubar a porta e entrasse. Foi quando ouvimos gritos muito altos, que parecia ser do casal que ali estava. O homem gritava pedindo para deixar eles em paz. Meu pai pegou uma lanterna muito forte que ele tinha trazido e saiu. Minha mãe tentou impedir, temendo o pior. Ouvi tiros, vários disparos, que acordou meu irmão. Fui logo dizendo para ele que estava tudo bem, mas tínhamos que fazer silêncio. Cerca de 5 minutos depois, meu pai apareceu na porta dizendo: "Temos que sair daqui agora. Esqueça tudo, vamos, agora", em um tom desesperador. A gente foi logo até o carro. Ao ligar, meu pai percebeu que tinha algo errado. Quando saiu para verificar, os 2 pneus da frente estavam furados. Saímos do carro e minha mãe já foi logo dizendo: "Vamos pela estrada. Vejo que tem luz mais à frente." Porém, meu pai a interrompeu dizendo: "Essas coisas têm um certo nível de inteligência. Furaram o nosso pneu do carro, premeditando que a gente vai tentar ir por essas estradas a pé para encontrar ajuda. E com certeza nos atacariam. Vamos nos esconder naquela casa ao fundo." Chegando lá, para nossa surpresa, não havia ninguém. Meu pai foi logo procurando coisa para nos defender e ele encontrou uma espingarda. Fui verificando se ela estava pronta para uso. Deu a pistola para minha mãe e disse: "Se algo entrar por essa porta, vamos meter bala." Tudo parecia estranho. Meu pai continuou dizendo: "Vamos ficar aqui quietos e torcer para que eles não apareçam." Minha mãe queria ligar para a polícia. Meu pai disse que não adiantaria. A demora para chegar seria fatal de qualquer maneira. Na direção onde tinha a estrada, começamos a ouvir novamente aquele uivo estranho que dava um calafrio na espinha. Meu pai estava certo. Se a gente fosse, seríamos presa fáceis. Aquilo foi se aproximando e começou a dar passos ao redor da casa, até que parou diante de uma das portas. Meu pai se preparou, porém tudo ficou quieto. E de repente, a criatura entrou pela janela. Meu pai iluminou a cara daquela criatura, cegando-a, e vimos o que era. Olhos vermelhos, dentes grandes e afiados. A boca era enorme e já estava coberta de sangue. Aquilo virou para se defender da luz. Foi quando meu pai atirou 2 vezes na cabeça da criatura. Aquilo saiu correndo para a floresta. Sabíamos que ele iria voltar. Meu pai disse: "Vocês 3 vão se esconder no carro. É um lugar óbvio demais e essas criaturas não imaginam que vocês vão estar lá. Eu ficarei aqui." A gente queria que ele fosse, porém ele disse: "Vão logo, estamos sem tempo." Corremos para o carro e trancamos a porta. O vidro do carro era bem escuro. Ficamos sem dar um pio, quando começamos a ouvir passos novamente, que foi em direção à casa, mas dessa vez parecia ser mais de uma criatura. Foi quando começamos a ouvir vários disparos, coisas se quebrando, berro e grito da criatura, e tudo ficou em silêncio novamente.
vimos a casa começar a arder em chamas. O sol começou a raiar. Saímos do carro, correndo, desesperado, até a casa. Chegando lá, vi o corpo do meu pai sem vida no chão. Minha mãe se ajoelhando, caindo nos prantos, meu irmão chorando muito. Eu simplesmente não queria acreditar que meu pai estava ali sem vida. As lágrimas rolavam pelo meu rosto. Ao lado dele estava o corpo da velha, que estava na cadeira de fio. O corpo dela estava cheio de furos de bala. Sabíamos que não era só ela a criatura, mas meu pai protegeu todos nós. A pousada fechou. A recepcionista e o homem que cuidava da jardinagem desapareceram. A minha mãe hoje em dia é cuidada pela minha tia, irmã dela. Depois que ela viu meu pai naquele estado no chão, ela ficou paranoica alguns dias depois. Hoje, 10 anos depois, vi uma notícia que a pousada Paraíso da Mata vai reabrir. E sabendo que o mundo precisa de alguém disposto a matar essas criaturas, eu e o meu irmão estamos preparados para hospedarmos lá.